Olá, meus amigos, tudo bem? É um prazer estar novamente aqui com vocês. E quem está acompanhando aí nos últimos dias as nossas publicações, pode observar que a gente está compartilhando um pouco ali do que é a rotina na advocacia. Ou seja, é no início do dia, durante o expediente, no final do dia, e muitas das vezes sequer tem um horário determinado para terminar. Então, o que eu quero colocar com isso? O conceito que nós trazemos aqui, incorporamos a nós quando estamos dispostos a ser advogados. É ser advogado 24 horas por dia. Esse é o sentimento. Quem aqui já ouviu algum colega falar que depois das 18 horas ou depois que fecha a porta do seu escritório, ele não trabalha mais, não dá mais retorno ao cliente? Eu acredito que esse conceito esteja ultrapassado. Hoje em dia as ferramentas estão aí para favorecer o advogado no seu atendimento aos clientes, inclusive no teletrabalho. O advogado pode muito bem, depois que estiver fora do seu local interno de atendimento, ele tem acesso aos andamentos dos processos, podendo ali pelo próprio WhatsApp dar a atualização do processo. Isso é algo muito fácil de se fazer, que nós percebemos isso não nos traz nenhum tipo de desgaste, nenhum incômodo. Nossos clientes e nosso escritório têm a total liberdade, eu até digo, mande mensagem, ligue a hora que você quiser para o seu advogado. Você está me contratando para eu te atender. Então nós temos que buscar atendê-los da melhor forma possível. É lógico, se numa eventual impossibilidade, eu explico, se eu não responder a mensagem de imediato ou naquele dia, aguarde que eu vou responder. O advogado tem que ter um compromisso com isso para dar o retorno para o seu cliente. Então, o que isso tem que estar fixado na ideia do advogado? Que foi-se o tempo em que você poderia falar que iria trabalhar de horário de 8 às 17, de 9 às 18, naquela rotina padrão de uma jornada de trabalho diária. Isso até é algo que eu vejo como positivo na advocacia, essa flexibilidade de horários. Isso nos dá uma liberdade de trabalho, de organizar com um planejamento bem feito. Você consegue, inclusive, durante o expediente, às vezes interrompê-lo para fazer alguma atividade particular. Ontem, por exemplo, às 10 horas da manhã, tivemos uma consulta médica, mas já prevendo isso, mais cedo já tínhamos chegado no escritório, já cumprido os prazos, para poder ter liberdade também, durante uma eventualidade dessas, ter condições de cuidar também da gente. De modo que, quantas vezes, no final do dia, eu fui resolver algum assunto particular, chego em casa 8, 9 horas da noite, abro meu notebook, continuo o trabalho. Então, assim, cada um tem que encontrar a sua melhor maneira de produzir, de dar o retorno às suas obrigações de maneira que encaixe melhor na sua rotina. Eu, particularmente, eu gosto muito dessa liberdade de atuação, de não estar engessado a somente um horário e nem mesmo a uma rotina. Isso é onde a advocacia ela é fascinante, porque nós temos atividades internas e externas. Você não fica nem sempre, quando se tem um escritório de advocacia, ou quando você trabalha num escritório que lhe permita isso também, de ficar somente preso dentro de uma sala o dia todo redigindo, por exemplo. Você tem opções de fazer reuniões externas com clientes, você tem os momentos de audiências ou julgamentos em que você faz também essas atividades externas. Então, essas atividades variadas da advocacia eu acho um ponto muito positivo e que engrandece a nossa profissão. Eu trago essas vantagens para que o advogado vai perceber no seu planejamento que em muitas ocasiões você não ficou limitado àquele horário fixo de 8 horas diárias, por exemplo, mas do início até o final do seu trabalho, você vai ver que no horário bruto tem dias que você ficou ali dedicado 12, 14, 15 horas por dia. E que você vai ver que você tem uma produtividade muito melhor fazendo dessa maneira. Assim é uma fórmula de gestão de tempo e atividades que nós encontramos em nosso escritório, que nos permite esse trabalho mais até agradável. Tem dias que eu prefiro redigir uma petição no escritório. Tem dias que eu prefiro redigir isso próprio em casa, no escritório de casa, ou no próprio sofá. Vai depender do seu dia. Eu não gosto de uma regra padrão.
E eu encontrei nessa fórmula variável um incremento a mais nessa vontade de tornar as nossas atividades muito mais prazerosas. O que eu falo sobre questão de... O advogado tem que estar preparado, pelo menos no nosso caso. Eu nunca tive férias de 30 dias. Desde 2007, quando eu recebi meu AB e passei a essa profissional liberal autônomo, eu não sei o que é férias de 30 dias. E eu não tenho nenhum sentimento de prejuízos em razão disso. Eu até prefiro fracionar períodos no decorrer do ano em que você consiga encaixar uma viagem no final de semana, pega 10 dias no meio do ano ou 10, 15 dias no final do ano. Eu até prefiro essa flexibilidade também e de não ficar preso àquele conceito de férias de 30 dias. Tá? Então, essa questão de tempo, de horário de trabalho, essas disposições que eu vejo como vantagens que a advocacia nos permite, ela torna a nossa profissão muito mais atraente. É muito positivo você não ficar preso somente numa rotina. É por isso que eu falo do advogado 24 horas por dia. Quando você chega nesse alcance desse sentimento, eu acredito que é o momento em que você fala, eu sou realizado na minha profissão. Esse é o sentimento que a gente quer passar para vocês. Sobre as criatividades que o advogado tem que ter, sabendo que as ferramentas que os favorecem vai permitir que ele, fora do seu ambiente de trabalho, ele dê um retorno ao cliente ou cumpra algum trabalho, eu indico ferramentas da própria agenda, do Gmail, por exemplo. Nós temos hoje, no âmbito do seu trabalho, 2 aplicativos que fazem um trabalho de gerenciamento de processo para o advogado, que é o Pauta Digital e também o JTE. São 2 aplicativos que, inclusive, ele nos fornece o cronograma de prazos, os dias de término desses prazos. Então, isso nos ajuda muito, porque nem sempre você tem que estar na mesa do seu escritório, naquele seu programa ali, controlando os prazos. Você consegue fazer isso da sua própria casa, do seu celular, acessando esse tipo de aplicativo. Então, o advogado tem que ter essa flexibilidade para buscar criatividade, de, às vezes, não deixar um cliente dele esperando muito tempo para obter uma resposta, quando naquele exato momento, sem fazer nenhum esforço, você pode fazer isso. Quantas vezes a gente passa horas no dia vendo mensagens em grupos de WhatsApp ou navegando pela internet e, às vezes, 1, 2 minutos que você acessa o seu sistema, os dados do seu processo, você dá em pouco tempo uma resposta para o seu cliente. Você está agregando valor à sua advocacia. Você está agradando o seu cliente. Nós fomos contratados para atendê-lo. Então, é dessa maneira que a gente tem que usar essas possibilidades e ferramentas a nosso favor. Eu não sou daqueles que, quando o cliente nos procura, não passo o número do nosso celular pessoal para ele. Eu faço questão que o meu cliente tenha o nosso número pessoal, para que ele possa falar com o advogado dele a hora que ele quiser. Eu insisto nisso, porque é muito importante. O advogado tem que estar preparado para buscar a seu favor esses diferenciais. Sobre as atividades do escritório, eu volto para essa variação, que é o que realmente fascina na advocacia. Nem ficar somente preso no ambiente externo do escritório, podendo, em outros atos, praticá-los de maneira externa, porque o dia se torna muito mais prazeroso. Os horários também que o advogado tem que estar preparado, porque às vezes você faz um cronograma dos horários de atendimento de clientes, horários de audiência, horário para cumprir um prazo, e de repente você tem uma audiência que vai ocupar a sua manhã inteira, a sua tarde inteira, ou um julgamento que pode tomar todo o seu dia. Você tem que estar preparado para um plano B, porque isso também acontece na advocacia, e às vezes é o que frustra muitos advogados, que se vê, às vezes, num horário previsto de 1 hora, por exemplo, numa manhã para fazer uma audiência, e quando vê, passou a manhã todo dia, ele ainda está por conta dessa audiência. O advogado tem que estar preparado também para essa imprevisibilidade de horários que acontece na advocacia, que não depende dele, não depende, às vezes, do juiz, às vezes é um atraso normal que acontece nas audiências ou julgamentos. Então, a par disso, a gente tem que estar preparado para encontrar outras soluções. As próprias ferramentas, repito, nos favorecem. Ontem eu estava numa reunião pela manhã,
antes da consulta médica que nós tivemos, e ela atrasou, e teve que atrasar um pouco a consulta médica, e eu mandei a mensagem para a cliente e conseguimos reagendar o atendimento para o horário da tarde. Então, nós temos que estar preparados, sim, para esses horários que fujam do nosso planejamento, para também não deixar a desejar com os nossos clientes. Com essas considerações, eu espero que você, advogado, advogada, passe a enxergar nessas possibilidades, mecanismo para encontrar o melhor arranjo na sua produtividade do dia. Não dá para eu falar aqui que o teletrabalho é vantajoso ou negativo para um escritório. Vai depender de cada um. Eu, particularmente, tem momentos que prefiro estar no teletrabalho, em atividades externas, e tem momentos que eu prefiro estar internamente no escritório. Então, vai depender do dia, de caso a caso, e assim você encontra o seu melhor arranjo na sua advocacia. Espero que tenham gostado das nossas dicas, orientações, e deixo aqui um abraço a todos vocês. Acompanhem o nosso canal Passo a Passo por Camilo Noleto e Larissa Xavier. Muito obrigado.